damos por concluída as intervenções. Os secretários confirmam que não há mais inscrições, podemos passar à votação? Sim. Portanto, quem vota contra, parece que não há. Quem se abstém, também me parece que não há abstenção, portanto está aprovado a moção por unanimidade. Passo então a Graça Belchor a ler uma das moções da CDU, se faz favor, para alternar aqui com a Patrícia, para não estar aqui a exigir muito dela. Vocês alternam, quando quiser começar a falar, se faz favor, Dona Graça, passa a ler então. Moção: repor as freguesias extintas, um imperativo democrático. O processo de agregação/extinção de 1168 freguesias no âmbito da chamada reorganização administrativa do território, imposto pela Lei nº 11-A/2013 de 28 de janeiro, em execução da Lei nº 22/2012 de 30 de maio, da maioria PSD e CDS, mereceu generalizada contestação e a oposição das populações e da esmagadora maioria dos órgãos autárquicos. Ao contrário do propagandado, e a extinção da freguesia na generalidade não trouxe ganhos financeiros nem contribuiu para o reforço da coesão territorial. Antes, acentuou as assimetrias regionais já existentes. Ao encerramento de inúmeros serviços públicos pelo país, a extinção de freguesias veio ainda esvaziar e agravar mais a vida em muitas localidades, em particular nas zonas rurais e do interior, onde a freguesia era a entidade que restava, deixando as populações ao abandono. Perdeu-se a proximidade dos eleitos com as populações, com a redução de cerca de 20 mil eleitos de freguesia. Dificultou-se a capacidade de intervenção na resolução de problemas. Perdeu-se a identidade de cada freguesia e reduziu-se a capacidade de reivindicação das populações e dos seus órgãos autárquicos. Na legislatura 2013/2017 foram apresentadas iniciativas legislativas na Assembleia da República com o objetivo de repor as freguesias extintas, de acordo com a vontade das populações e dos órgãos autárquicos, e com eleições em 2017, estas iniciativas foram rejeitadas com o voto do PS, PSD e CDS. O PS, numa fuga para a frente, avançou com uma resolução recomendando ao Governo a avaliação do processo para posterior decisão. E então, para cá, as populações de norte a sul do país continuam a reivindicar a reposição das freguesias extintas contra a sua vontade. Os últimos congressos da ANAFRE, realizados em 2018 e 2020, colocaram como exigência a reposição das freguesias extintas contra a sua vontade. Desde 2018 que o governo PS anunciou ir apresentar uma lei de criação de freguesias que permitiria corrigir os erros criados pela extinção de freguesias impostas pelo governo PSD-CDS. O PCP já voltou a apresentar em dezembro de 2019 novo projeto de lei de reposição de freguesias, que aguarda agendamento. A reposição de freguesias exige uma lei simples e objetiva, que respeite a vontade das populações. A reposição das freguesias extintas, com eleições em 2021, é um ato de inteira justiça, é uma exigência democrática. Assim, a Assembleia Municipal de Alustrel, reunida a 29 de setembro de 2020, delibera: 1. Reclamar do Governo e da Assembleia da República as medidas legislativas necessárias para a reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações e dos respectivos órgãos autárquicos. 2. Reclamar que todo o processo esteja concluído de forma a assegurar as eleições no ato eleitoral de 2021. Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Alustrel. Enviar para o Sr. Primeiro-Ministro, grupos parlamentares da Assembleia da República, ANAFRE, ANP, Comunicação Social e publicação no Boletim Municipal. Inscrições? Temos o Rui. Há mais inscrições para este ponto? Ativa o Rui. Gil, se faz favor. Ativa o Rui, que eu não consigo. Já está. Muito simples também, portanto, compreendemos, e na sequência daquilo que foi a nossa votação também já aqui nesta sessão, portanto, no sentido de sustentar, portanto, e viabilizar esta moção da CDU, na qual nos revemos numa posição que também tem sido posições conjuntas já aqui ao longo dos anos, desde o processo no qual não concordámos de extinção da freguesia de Rio de Moinhos,
como pela luta pela sua colocação novamente, portanto, para voltar portanto, a ter freguesia própria, a localidade de Rio de Moinhos. Lendo a moção, percebemos claramente que a justificação será a mesma da anterior, portanto, será um reforço da posição, por via de uma série de propostas também parlamentares apresentadas na Assembleia da República, portanto, isto é claramente o sentido de fazer o reforço político dessa moção. Portanto, e nós aqui localmente fazemos também esse reforço político e, como disse na moção anterior, venham elas de onde vierem, o superior interesse das populações está cá para ser defendido e é isso mesmo que estamos aqui todos em conjunto a fazer, é defender as populações e é por isso que iremos viabilizar votando favoravelmente esta moção. Não há mais inscrições? Não. Portanto, até sendo assim, quem vota contra, portanto, quem se abstém, portanto, está novamente aprovada esta moção por unanimidade. Passa então a Patrícia a ler a terceira e última moção da bancada da CDU, se achou. Pela aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Os trabalhadores das autarquias pugnam há muito pela regulamentação e aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, cuja previsão legal remonta a 1989. Esta é a sua justa reivindicação de milhares de trabalhadores que asseguram funções essenciais à saúde pública e à vida das comunidades, às quais estão associadas condições de insalubridade, penosidade e risco, hoje agravadas pela crise pandémica, sem que exista um reconhecimento dessa condição e sem qualquer compensação como se impõe. Para além da Assembleia Municipal de Aljustrel, mais de uma centena de autarquias aprovaram também posições dirigidas ao Governo e ao Parlamento, exigindo a regulamentação da atribuição deste suplemento. Depois de meses de palavras calorosas e de palmas a estes trabalhadores por estarem na linha da frente no combate ao surto, na altura de traduzir essa saudação numa valorização concreta e reconhecer as condições de risco, de penosidade e insalubridade a que estão sujeitos, bem como garantir as devidas compensações. O PS dá passos atrás e especialmente o PSD ampara esse recuo. Condenamos por isso fortemente o recente chumbo na Assembleia da República dos projetos de lei do PCP e do PEV que, na sequência da petição promovida pelo SAL, previam a aplicação deste suplemento na administração local, com a especial responsabilidade do PS neste desfecho, que faltou ao compromisso assumido de contribuir para uma solução consensual e retirou, sem qualquer explicação, a proposta que apresentou no âmbito dos trabalhadores da especialidade da substituição dos referidos projetos, capaz de gerar o tão necessário consenso na votação final em plenário. No passado dia 23 de julho, e não só, não apresentou nenhuma iniciativa, como foi o único partido que votou contra os diplomas em debate, apoiando-se nos deputados do PSD, CDS e IL, que se abstiveram. Perdeu-se assim mais uma oportunidade para acabar com uma flagrante injustiça, o que significa que os problemas vão continuar a agravar-se com enormes prejuízos para os trabalhadores, pelo que é necessário continuar com determinação este combate. Assim, a Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida no dia 29 de setembro de 2020, exorta o Governo e os partidos políticos com representação parlamentar a regulamentarem de forma urgente este direito, como reconhecimento e compensação pelo desempenho de funções penosas, insalubres e com elevados riscos, e como legitimamente se exige, em consonância com os princípios imanentes à justa retribuição e à organização do trabalho, em condições socialmente dignificantes, conforme determinada no artigo 59 da Constituição da República. Os membros eleitos da CDU, da Assembleia Municipal de Aljustrel, caso seja aprovada esta moção, enviar para o Governo, grupos parlamentares da Assembleia da República, ANMP, ANAF, Boletim Municipal e Comunicação Social. Inscrições, se faz favor. É o Rui Faustino a ativar o som.
O Gil desativou. Mas depois vou carregar você desativista. Só para, portanto, fazer também aqui uma referência, portanto, esta é uma situação que nós já tínhamos abordado também aqui na Assembleia. Percebemos que é aqui um argumentário, portanto, que vem reforçar aqui uma posição do PCP na Assembleia da República, portanto, e que se traduz aqui numa exortação nos órgãos autárquicos, portanto, certamente que isso é uma diretiva a nível nacional, no sentido de reforçar, portanto, a posição do PCP ao nível nacional, ainda assim, portanto, o que está em causa aqui são as questões dos trabalhadores das autarquias e, como é evidente, nós também já anteriormente tínhamos manifestado essa posição. Mas queremos também ressalvar aqui uma situação e que é preciso que perceba, é que não é só os trabalhadores das autarquias que merecem neste momento uma atenção especial. Há também todo um conjunto de trabalhadores que fazem andar este país, que têm situações penosas, que não pararam, que estiveram sempre ao serviço e que é preciso que o próprio Estado vá mais além. Portanto, nós temos tido aqui alguns passos nesse sentido, a miúdo vamos vendo algumas questões resolvidas. Temos muita esperança no próximo Orçamento do Estado e naquilo que pode ser aqui uma nova coligação à esquerda e que possa permitir aqui a resolução de algumas situações que, do nosso ponto de vista, aqui do ponto de vista até eu particularmente considero que ainda são injustas para os trabalhadores e para as populações, e nesse sentido, portanto, nós, apesar do argumentário ser um argumentário claramente duro do PCP contra as posições de votação do Partido Socialista na Assembleia, eu sublinhei só aqui, portanto, exorto o Governo a recuperar essas situações e a reforçar. Portanto, é nesse sentido que nós votaremos favoravelmente a esta moção, porque também exortamos o Governo a resolver isso, dizendo que tem que ir mais além. Portanto, não é só a questão dos funcionários públicos, há também uma questão de outros setores profissionais. Estamos a falar aqui áreas como a saúde, como a educação e com uma série de outras áreas, áreas muito operacionais deste país, portanto questões aqui de trabalho de não qualificado, algum dele, e que é preciso ter atenção e há situações que devem ser resolvidas, mas também sublinhamos que têm vindo a ser resolvidas algumas delas e bem recentemente ouvimos algumas das situações que têm vindo a ser resolvidas. Portanto, é nesse sentido que exortamos também o Governo a que faça isso e tomamos essa posição conjunta e, como disse nas anteriores moções, para nós, quando se trata de colocar direitos dos trabalhadores, direitos das populações, nada disso se sobrepõe àquilo que é a nossa afiliação partidária, portanto nós estamos aqui claramente para fazer essa defesa, exortando o Governo nesse sentido, como sublinha e concordamos nessa questão a moção, se bem que o reparo que disse, portanto, é uma moção claramente de força política daquilo que é uma contrariedade às votações que têm acontecido na Assembleia da República, mas estamos cá também para exortar o Governo a resolver essa situação por via de uma força à esquerda que consideramos que seja essencial, se calhar, para a viabilização deste Orçamento do Estado e que possa vir a resolver estas situações que afetam os trabalhadores e que afetam as populações, nomeadamente, e neste caso em particular, os trabalhadores das autarquias locais que estiveram aqui, como muitos outros profissionais, na linha da frente, e aqui estão todos os dias na linha da frente para pôr estas comunidades locais a funcionar e este país como um todo a funcionar e a resolver muitas das questões que as autarquias abraçam para além das suas competências próprias. Mas como estão cá para servir as populações, e isso verifica-se mais nas autarquias de pequena e média dimensão, portanto, como é o nosso caso, nós sobrepomos todos os dias, e estou a olhar aqui para uma série de colegas e ex-colegas que já passaram por questões autárquicas, a ir mais além, portanto, a resolver aquilo que são as questões que preocupam as nossas populações, porque vivemos um tempo de excepcionalidade e um tempo de emergência. E agora, permitam-me sublinhar só aqui uma intervenção de um líder partidário que não o meu, é que este tempo de excepcionalidade e de emergência não sirva para cortar direitos às pessoas, por contra, que sirva para reforçar e para viabilizar aquilo que são questões políticas que devem também ser resolvidas, porque assim agora se viu que o Estado faz falta, portanto, e o Estado para todos faz falta, portanto não é só com o privado que nos vemos nas alturas de aperto, o Estado tem que ser forte para isso, e o Estado só é forte se tiver funcionários fortes e motivados, portanto é precisamente nesse sentido que viabilizaremos, como já aqui viabilizamos esta moção, ou o contexto desta moção. Nobre, inscreveste, não é? Dizer que nós já aprovámos aqui, creio que na última Assembleia, portanto uma moção precisamente no sentido do quê? Da regulamentação precisamente do direito, portanto, a este suplemento, que é o suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os trabalhadores das autarquias locais, porque o mesmo
está aprovado desde 1929. Portanto, há pouco mais de 10 anos. Não é? Ou seja, falta precisamente a sua regulamentação. E é isso que se exige, e nós aprovamos aqui a moção por unanimidade, portanto, é exigir isso à Assembleia da República. E, de facto, na Assembleia da República chegaram 3 propostas, uma do PCP, uma do Partido Ecologista aos Verdes e outra do BE. Ora, e na discussão na Assembleia da República, o PS, o mesmo partido do Rui Faustino, que falou há pouco, antes de mim, propôs que, portanto, estas 3 propostas baixassem à Comissão, enfim, para se fazer um texto consensual, tendo em conta que as 3 versavam sobre o mesmo assunto, que era a regulamentação deste direito dos trabalhadores das autarquias, da linha de frente, que a gente muito apoia e muitas dedicatórias e elevação lhes faz. Pronto, mas isso as pessoas não comem, não bebem com palmas. Precisam de, enfim, de ser valorizada a sua carreira, os seus salários, as suas condições de trabalho e de vida. E o que é que aconteceu? Na comissão, quando se estavam a tratar dos textos, o PS apresentou várias propostas que foram aceitas por todos e que foram incluídas na tal proposta unificada dos vários partidos. E conseguiu-se construir um texto consensual a estas 4 forças políticas que podemos dizer que são de esquerda, aparentemente, porque depois, na realidade, no concreto, quando chegou à votação na Assembleia da República, o PS votou contra a proposta que ele ajudou a construir, sem sequer apresentar uma proposta alternativa, sem dizer, enfim, o que é que estava em causa, e nós achamos que isto, enfim, deve ser tido em linha de conta e devemos insistir aqui também, como membros da Assembleia Municipal, que se corrijam estas situações e que, de uma vez por todas, se faça a regulamentação de um direito que os trabalhadores têm há quase 20 anos a esta parte, mas que não usufruem do mesmo, precisamente por falta dessa tal regulamentação. Pronto, fazemos força para que não se perca mais tempo e, de facto, se dê passos seguros nesse sentido, com benefícios, naturalmente, para os trabalhadores. Portanto, não havendo mais inscrições, parece-me a mim, confirma-me, se faz favor, passa então à votação. Quem vota contra? Penso que não há votação contra. Quem se abstém? Também não há abstenção, parece-me a mim. Portanto, está também as moções, as 4 moções, sendo assim, foram aprovadas por unanimidade das 2 bancadas. Portanto, penso que dou assim por encerrado às 22h27 o período antes da ordem do dia, parece-me. Nós temos aqui mais coisas para incluir neste período. Peço desculpa, Sr. Presidente. Sim, então... Temos aqui mais 3 pontos. Mandaram alguma informação sobre alguma coisa ou vai ser apresentada agora em primeira mão, é? Vai ser apresentada agora, sim. Nós também uma temos... declaração política, não tem que ser entregue, né, com antecedência, é uma declaração política. Declaração política. Que vai ser o deputado Baião a... Enfim, política, é só para saber já agora, pronto, a declaração política mais. Nós temos uma proposta... Não, eu digo, sim, diz. Nós temos uma proposta de voto de pesar para apresentar também. Tem. O voto de pesar do bancada do PS. Não haverá mais alguma coisa depois para apresentar? É um requerimento e um voto de pesar. Um requerimento. São três intervenções, digamos. Certo. Se tiveres a oportunidade e quiseres mandar de mail o requerimento, agradecia, caso seja possível. Se não for possível, depois passas à leitura e depois... Posso. Faço como? Envio por mail, é isso para a Mónica, para a doutora Mónica. É? A Assembleia Municipal, sim. Vai já de seguida. Então, sendo assim, vou abrir o micro ao Gil Nabre ou ao Sr. Baião para fazer uma declaração política, é? É só um bocadinho, Baião. Gil, abre lá o deputado Baião, que eu, por vezes, não consigo, peço ir... Já está aberto. Certo. Se faz favor, Baião. Sr. Presidente,
Está-me a ouvir? Está-me a Sim, ouvir? sim. Está-me a ouvir? É uma declaração Mas política. está-me a ouvir? Estou. Pronto, Sr. Presidente, é só para dizer, como eu estava de micro fechado, eu tenho aqui a declaração para uma declaração política para a ata e tenho uma declaração, tenho uma declaração política para a ata e tenho uma declaração minha também para a ata. Minha é nome pessoal. Não passo a ler a declaração política. Declaração contra a farsa da falsa democratização da CCDR pela exigência da regionalização. A CCDR é uma estrutura desconcentrada do Estado sem autonomia política, administrativa e financeira, dependendo das orientações e opções do Governo, sendo que o Primeiro-Ministro tem, de acordo com o Decreto-Lei, a prerrogativa de demitir o Presidente da CCDR caso este não cumpra os objetivos e orientações definidas centralmente. O chamado processo de democratização da CCDR, com a eleição prevista para o dia 13 de outubro deste ano, do Presidente e Vice-Presidente, decorre de acordo de 2018 entre PS e PSD e representa um simulacro e uma forma de adiamento do inadiável e cada vez mais necessário processo de regionalização constitucional consagrado. Estes dois partidos foram e continuam a assumir-se como principais responsáveis pela inviabilização, em concreto, por todos os meios da regionalização em Portugal. Para nós, conhecendo outras preocupações e visões sobre a questão, bem como elementos contraditórios e dúvidas naturais no contexto, temos como opinião que elas não nos devem levar a desviar a atenção do elemento principal, que é de natureza política, e não de oportunidade ou instrumental. Estarmos perante uma mistificação de conceito e um logro, apresentando a desconcentração como sinónimo de descentralização, iludindo a natureza distinta entre ambos e procurando, em soluções desconcentradas, um fator de redução de exigência de uma descentralização, adiando mais uma vez a regionalização. Independentemente da consideração ou simpatia de cada um de nós sobre os candidatos, o processo eleitoral atípico e a natureza da estrutura deve obrigar-nos a dar maior valor ao elemento político e da sua denúncia, optando em coerência pelo voto em branco, quer para o Presidente, quer para o Vice-Presidente, cujos colégios eleitorais são distintos, como a opção que melhor vinca o distanciamento ativo da manobra em curso. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal, 29 de setembro de 2020. Terminei a declaração política. Tenho a declaração para a ata. Posso prosseguir em meu nome, Sr. Presidente? Baião, desculpe lá interromper. O senhor vai mandar a declaração política depois por escrito ou fica só apenas gravado para a gente depois fazer constar na ata? Posso mandar por escrito, Sr. Presidente. Portanto, depois, quando oportuno, depois vai chegar, está bem? E a minha declaração para a ata em meu nome, Sim. eu posso mandar por escrito, Sr. Presidente. Então, diga. Posso? Pronto. O assunto é o mesmo. Declaração para a ata. Sobre as eleições da CCDR, já comentei isto com alguns amigos meus que têm cargos políticos, outros distanciados disto tudo. Mas não podia deixar de dar a minha opinião, que concluí em duas palavras. Nem regionalização, nem democracia. E digo isto, fosse quem fosse que tivesse este procedimento. Se isto é o princípio da regionalização, estamos conversados. Aquilo que estamos a assistir neste processo é o consumar da lógica centralista do país. Hoje, infelizmente, já ninguém espera independência ou vontade própria das estruturas partidárias distritais. Com raríssimas exceções, por isso aceitei fazer parte de um projeto de gente coerente. Já não existe uma voz própria e livre de alguns autarcas fora da lógica dos seus partidos. Era isso que se exigia. Temos muita promessa quando se está em campanha eleitoral. O máximo que todos almejam e até exibem como trunfo político é estar nas boas graças do chefe. Para isso, é essencial obedecer e fazê-lo sem muito ruído. Com tudo isto, o nosso Baixo Alentejo vai passando ao lado dos investimentos.
Enquanto não existirem outras atitudes, vejo o horizonte muito nublado. Já agora, partilho aqui uma conversa que tive com uma senhora já de idade, que leio com alguma dificuldade, e me disse: filho, quer dizer aquilo que eles têm à frente quando aparecem na televisão. Estamos olhos. Na altura fiquei a pensar como seria mais fácil explicar-lhe, e então socorri-me da minha área profissional, que é as comunicações, e disse-lhe: olha, está a ver os rádios? Tem um botão que diz on e off. On quando estamos a ouvir, e off não ouvimos nada. Diz-me ela: pois é, filho. Então estou farta de ligar para as finanças e segurança social, quer dizer que eles estão off? Eu disse: talvez, é o que temos. Aqui fica uma boa sugestão para o próximo presidente da CCDR. Melhores serviços para o nosso Baixo Alentejo. Ou muda-se o slogan? Tem dito. Manel, nós estamos a ouvir. E quem é que estava a dizer que temos que ativar e quem é que estava desativado? O Manel Nobre acho que tem um requerimento, não é? Que foi? Abre lá aí o som Nobre, se faz favor. Na Gilda, abre lá o som Nobre, se faz favor. Já está? Posso ler? Então, requerimento. A ocupação do uso do solo, bem como a transformação funcional do espaço, constituem, na atualidade, a questão central dos instrumentos de gestão do território, que se traduz na identificação clara das regras inequívocas no âmbito das peças materiais que compõem, normalmente, os respectivos planos, no âmbito dos quais se destaca o Plano Diretor Municipal. Esta importância decorre da disciplina deste tipo de planos que tem a natureza jurídica e hierárquica de regulamento administrativo e vincula as entidades públicas, ainda que direta e imediatamente os particulares. É com base neste referencial de enquadramento que devem ser equacionadas as faixas de proteção de áreas residenciais inseridas em núcleos habitacionais isolados ou em agregados urbanos e de determinadas atividades ou infraestruturas sensíveis, como, por exemplo, o turismo, os espaços culturais e de conservação e as rodo e ferrovias. O sistema de planeamento em vigor, tal como está definido no âmbito dos instrumentos de gestão territorial, não reserva espaço para arbitrariedades. Isto significa que não há margem para determinações normativas que não sejam devidamente fundamentadas, o que significa que os termos concretos dos enquadramentos devem estar adequadamente justificados. A aplicação dos pressupostos referidos no ponto anterior tem subjacente a necessidade de questionar qual a justificação da indicação de 100 metros para as distâncias de proteção contra eventuais impactos negativos gerados pela intensificação das culturas agrícolas sobre as áreas residenciais e outras atividades. A legislação europeia, transcrita para o ordenamento jurídico nacional, é clara ao evocar o princípio da precaução em matéria de direito ambiental como forma de enquadrar funções do território passíveis de gerar impactos que venham a conflituar com ocupações e usos do espaço, com a finalidade de proteger bens e valores considerados de interesse público ou relevantes para a comunidade. Nesse sentido, é justo e oportuno questionar o Executivo Municipal porque 100 metros e não 50, 250 ou até 500 metros como distância mínima para salvaguardar a saúde pública e os valores ambientais e patrimoniais. A título de exemplo, podem referir-se a alguns casos constantes nos tais instrumentos de gestão territorial, que destaco alguns. Por exemplo, em relação às atividades suscetíveis de emissão de cheiros e de componentes voláteis de fácil propagação, como as unidades de produção de carvão vegetal de cariz não industrial, obedece a uma localização que garanta um afastamento mínimo dos perímetros urbanos aos edifícios classificados e a empreendimentos turísticos de pelo menos 1.000 a 1.500 metros. E 500 metros das estradas nacionais ou habitações isoladas,
linhas de água e recursos hídricos com origem subterrânea e superficiais, e 250 metros às estradas e caminhos municipais. Ou ainda, por exemplo, não é admitida qualquer pesquisa e exploração de massas minerais numa faixa de proteção de 500 metros ao limite dos perímetros urbanos. Relativamente a outras atividades económicas, há determinações no sentido do afastamento mínimo de 500 metros em relação aos perímetros urbanos, aos edifícios classificados e empreendimentos turísticos, ou 250 metros às estradas nacionais, habitações isoladas e a linhas de água e a recursos hídricos com origens subterrâneas e superficiais, e 100 metros às estradas e caminhos municipais. Valores estes que poderão ser majorados ou minorados em função da orografia e dos ventos dominantes. Neste último caso, por norma, para apuramento efetivo das distâncias, deverão ser feitos estudos concretos com a localização precisa da atividade a instalar. Face ao exposto, é importante que a questão levantada seja, que é a tal fundamentação do porquê dos 100 metros que a Câmara propõe para as faixas a incluir no PDM, seja objeto de aprofundamento, com a apresentação nos termos regimentais de uma justificação minimamente fundamentada sobre a opção seguida. Então, o deputado Manuel Nobre, portanto, apresentou este requerimento, portanto, vai enviar com certeza para o Executivo, via Assembleia para o Executivo. Com certeza, não sei se o Sr. Presidente da Câmara quer tecer alguma resposta ou se quer ser depois de avaliar o requerimento. Parece-me que é o formato que se prevê. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara, vamos lá ativar o som, se ele quer responder agora ou depois de chegar ao requerimento, fazer depois oportunamente uma resposta ao requerimento efetuado pela bancada da CDU. Pedir o favor de abrirem o som, se faz favor, ao Sr. Presidente da Câmara. Tem que aceitar, já está. Desde já, muito obrigado pela concessão da palavra, desejar boa noite a todas e a todos. Sou-vos sincero que já passei aqui uma vez ou duas pelo sono, isto está gravado, mas não me cuido de dizer isto, porque é verdade, eu gosto de ser honesto sempre. São 11:15, já tentei falar duas vezes, junto aqui à questão técnica. Levantar para aqui o dedo, o bate-papo, acho que está para aqui também, de alguma forma, bloqueado. Achei que teria sido oportuno, há bocado, na questão da CCDR, quando foi invocado o expediente, ter esclarecido algumas questões que, se calhar, a Câmara, por ser órgão executivo, teria conhecimento, mas tendo em conta que a sua oportunidade também já não será oportuno. Aquilo que o requerimento versa a questões técnicas, nós não temos vontade política de ser 50 ou 100, não temos nenhuma questão aqui que coloque qualquer visão política sobre o requerimento que está feito. Iremos, obviamente, aceitar, mas claro, assim terá de ser feito. Iremos colocá-lo precisamente naquele que é o grupo de trabalho que está neste momento a fazer a monitorização do PDM e depois, de alguma forma, vamos conduzir essas respostas que o requerimento tem, sendo certo que o Manuel Nobre, o deputado Manuel Nobre, coloca no órgão de legitimidade que tem eleito, claro, mas que é um documento que acaba de ter depois mais um bocadinho técnico do que propriamente político. Nós compraremos, obviamente, que há decisões que terão que ser políticas, estudar o executivo de algumas coisas a tomar, mas terá que ser sempre tecnicamente para lá que queremos conduzir, depois, obviamente, corresponder àquilo que é o conteúdo desse. Já estou ativo. Portanto, o requerimento está apresentado, vai ser enviado para o Executivo, portanto, o Sr. Presidente já fez uma primeira abordagem e, oportunamente, será comentado e respondido de acordo com o previsto. Parece-me que, portanto, as duas bancadas têm um voto de pesar. Faustino, faz favor.
Rui Faustino, se faz favor. Vou abrir o micro ao Rui e ao Manuel Nobre. Portanto, existem 2 votos de pesar. Rui Faustino, se faz favor. Podes abrir o micro, se faz favor. Já está. Nós temos aqui um voto de pesar que passava a ler. Foi hoje, dia 29 de setembro, a sepultar um mineiro oriundo das minas da Somicor e natural de Ourique. A mina, os mineiros, estão intimamente ligados ao nosso cotidiano. Infelizmente, os acidentes nas minas são quase sempre trágicos, facto que nos leva a reafirmar a necessidade de um cada vez maior reforço das questões de segurança para estes trabalhadores. Porque em Aljustrel todos nos sentimos mineiros. A bancada do PS, interpretando um sentimento geral da Assembleia Municipal, propõe que este órgão aprove um voto de pesar e solidariedade com a família de Sérgio Delfino e com todos os mineiros, seus colegas, suas empresas e suas estruturas representativas. Então, coloco à votação este voto de pesar. Penso que quem vota contra, quem se abstém, portanto, obviamente está aprovado por unanimidade. Manuel Nobre, faz favor. Não tem um voto de pesar. É a Ana? É a Ana Rita. É a Ana Santos. Certo. Faz favor, a Ana. Gildo, já está. Ana, faz favor. Sim, boa noite, Sr. Presidente, boa noite a todos. Na morte, como na vida, está marcada a classe social a que pertencemos. Quando fizemos o 25 de Abril, em 1974, estávamos longe de imaginar que, 46 anos depois, ainda fosse possível morrer a trabalhar, exceptuando as causas naturais e inerentes à nossa condição. Aljustrel é terra de minas e de mineiros. A todos, nascidos ou habitantes, neste concelho, a memória traz relatos de acidentes, de ferimentos e de mortes nas suas entranhas. Memórias duras que, por isso mesmo, pugnamos para que não se repitam. Exigimos, vigilantes, que as leis de trabalho se cumpram, as normas de segurança não se violem, as distrações não aconteçam. A morte de um ser humano, trabalhando ainda para mais, é um hecatombe para a família, para os amigos e para os conterrâneos. Mas também é conquanto nela despertem memórias tristes de dias que não queremos voltar a viver. Terra de mineiros, solidários na vida, na luta e no luto. A Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 29 de setembro de 2020, por proposta dos eleitos da CDU, expressa a sua mais profunda comoção com a morte de Sérgio Manuel Delfino, mineiro nas minas de Nervos Cloro. Que estas condolências cheguem a todos os que o amavam e bem queriam, como bandeira de classe e como solidariedade nos momentos perturbadores que a ausência acarreta. Os membros da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel. Este documento deverá ser enviado para a família do Sérgio, para o Sindicato de Mineiro e publicado no Boletim Municipal. Tenho dito. Então, depois do segundo voto de pesar, quem vota contra, quem se abstém, portanto, não vale a pena estar a ver muito bem. O elenco, portanto, está aprovado por unanimidade. Portanto, fechamos então o período antes da ordem do dia. Não foi já a hora que eu tinha dito há pouco, às 22h48. Vamos entrar na ordem de trabalhos. Não sei se as secretárias da Graça têm a ordem de trabalhos, não passo eu a ler. Tenho comigo. Então, faz favor de ler a ordem de trabalhos. Primeiro período antes da ordem do dia. 2. Ordem do dia. Primeiro período para intervenção do público, apreciação e votação da segunda revisão às grandes opções do plano e do orçamento. 3. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais nos termos de a linha do número 1 do artigo 6 da LCPA. 4. Medidas e ações adotadas no âmbito da situação epidemiológica Covid-19, ponto da situação. 5.
contração de um empréstimo até ao montante de 125 mil euros, cláusulas contratuais adenda. 6. Contração do empréstimo até ao montante de 1.225.961,30, cláusulas contratuais adenda. Apresentação de propostas e sugestões para o orçamento e plano de atividade 2021. Apreciação da atividade da Câmara, outros assuntos de interesse. Segundo período para a intervenção do público. Certo, então, público, não sei se temos, Mónica, não sei se temos algum link, se é no primeiro período, se é no segundo, se calhar não está referenciado. Diga. Daniel Sobral, está ativo? Se não estiver ativo, passa para o segundo período. Não tem qualquer intervenção. Passa então a palavra ao Daniel Sobral, se faz favor. Tem que ser o Gildo concede-lhe som, se possível. Boa noite. Estava a dizer que não pretendo intervir neste momento. Neste período? Sim. E no segundo período também não? Não. Ok. Obrigado. Então, abdicando então da intervenção do Daniel, passa então, portanto, ao segundo ponto, ou seja, a apreciação e votação da segunda revisão às grandes opções do plano e do orçamento. Portanto, passa a palavra ao Executivo. Portanto, agradecia que fosse aberto a abertura do Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Carlos Teles, que talvez seja ele a fazer a intervenção. O Gildo, faz favor. Abre os dois, o Presidente da Câmara e o Teles, o Vereador Teles. Bom, então boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir. Portanto, neste ponto, vem aqui a segunda revisão ao nosso orçamento, que se prende com o facto de, isto teve a ver com o facto de nós termos que inscrever em orçamento e em PPI a questão de um acordo que fizemos com o Ministério da Educação para a remoção do amianto da cobertura da escola secundária de Aljustrel. E, portanto, como não tínhamos previsto, foi uma questão que nos foi colocada agora e que queremos também rapidamente lançar concurso para que resolvemos este assunto o mais depressa possível. Trouxemos aqui, portanto, a inscrição, o que é que vamos inscrever do lado da despesa, a despesa que vamos ter com essa obra, e também do lado da receita os 100%, porque esta operação vai ser financiada a 100%, portanto vamos inscrever no lado da despesa, a despesa com a obra, e do lado da receita o subsídio que vamos ter que vamos obter para construir. Basicamente é isto, é inscrever a obra da recuperação, da remoção do amianto da cobertura da escola secundária de Aljustrel e colocação de uma nova, como é óbvio. Então, apresentado então o ponto 2, segunda revisão orçamental, inscrições. O Nobre tem ali a mão, penso que está correto, as secretárias verifiquem, não existe mais inscrições para este ponto, podemos voltar depois a questionar outra vez, se não passa a palavra ao Nobre, se faz favor, abrir o som Nobre. Deixar aberto o Carlos Teles, Presidente da Câmara. É aqui uma questão que esta intervenção é feita num valor de 125 mil euros ou é 150 mil euros? Depois pergunto se quando diz aqui ano mais um, a ideia é as obras começarem este ano e arrastarem-se para o próximo ano. Qual é o valor total da obra? Se já existe alguma empresa, enfim, a quem se adjudicou este trabalho, se é com os meios da autarquia, se por exemplo, pode ser cedido, portanto, aos membros da Assembleia, portanto,
portanto, as intervenções que irão ser feitas, portanto, naquela obra, e depois coloca ainda a questão, portanto, o Sr. Vereador disse que a obra é financiada a 100%. Bom, esta é uma intervenção que há muito as escolas, as famílias, os alunos, enfim, as autarquias, há muito reivindicam, porque esta questão do amianto, portanto, é preocupante e a mesma é proibida desde o início da década de 90, e o que é certo é que o amianto não se resume às coberturas, portanto, o amianto, existem muitos outros materiais, mas pronto, é um passo evidente que temos que valorizar, porque, quer dizer, há anos que dura, portanto, esta luta pela remoção do amianto nas escolas e nos locais públicos, sejam eles dependentes do Governo Central, como das autarquias locais, como até dos privados. A questão que eu coloco é, se houver trabalhos a mais, vamos supor, está-se a mexer numa cobertura e há um bocado de uma viga, ou de uma parede, ou de um alicerce, ou qualquer coisa, trabalhos a mais, pronto, que não estão previstos, mas que no decorrer da obra possam surgir. Esses trabalhos a mais são também financiados a 100% por estes fundos, ou é a autarquia a assegurar, ou há outra solução prevista para esses casos? Portanto, o Carlos Teles, eu agradeço portanto, ao Gildo que mantenha o Nobre aberto, que abra também o Presidente da Câmara, e que mantenha o Carlos Teles aberto para eventualmente querer interferir, para depois nós podemos não se aperceber que pedem a palavra, portanto, nestes temas agora que vamos portanto, discutir, portanto, vamos fazer assim. Se faz favor, portanto, penso que é o Teles vai se pronunciar, vereador Teles. É questões não de ordem financeira. Eu agradecer uma coisa que eu já me percebi há bocado com outros que pode acontecer a mim. Tecnicamente, cortem os micros, nomeadamente eu sou presidente, peço desculpa por terminologia, mas percebo que fica micros abertos quando alguns falam, pois é um som vidrado, já ouvi, pelo menos em algumas intervenções. Gil, nomeadamente, está a dar apoio, é bom que cortes sons, sem ser de quem está a falar, que faz ruído ou interferência ou um som vibrado. Isso que não esteja a acontecer agora. Espero-me estar a fazer ouvir bem. Não mesmo. Não consigo ouvir. Já me podiam ter dito. Ouve-se. Faço-me ouvir melhor, não, igual. Melhor. Está melhor, então é uma questão de proximidade. Consigo fazer ouvir melhor? Sim. Manel, eu não tirei, Manel Nobre, não tirei apontamento tudo o que disseste, mas espero responder àquilo que foram as tuas questões. Desde logo, aquilo que é a temporização da intervenção terá que ser feita em acordo com o grupamento de escolas. Porque esta é uma intervenção que pode levar aqui mais que um período de férias normal, e apesar deste ano também já todos sabermos os períodos escolares vão ser diferentes, já vão ser o semestre, e diria eu que num período dito normal de férias, como o Natal ou como a Páscoa, por exemplo, que são períodos normalmente maiores, apesar deste ano o ano escolar decorrer de forma diferente, poderão não ser períodos que consigamos, ou a empresa consiga fazer esta intervenção. Por isso, a intervenção é necessária, mas temos que pesar aqui entre a intervenção e ter que encerrar a escola, não é? Isso não me parece que seja, obviamente, aceitável. Mas não teremos feito o grupamento de escolas, é uma questão que temos que primeiro perceber, junto daquilo que são o trabalho e o diagnóstico e o levantamento dos trabalhos que está a ser feito, qual é o tempo normal para esta intervenção, sem extraordinárias, mas aquilo que direi, sem ser engenheiro civil e sem ter ainda esse trabalho efetuado na minha posse, é que teremos ali uma intervenção que dura mais que um período de férias normal,
Por isso terá que ser sempre feito uma grande pausa escolar. Diria eu que se calhar só as férias de verão é que permitem se calhar uma intervenção desta envergadura. Mas de qualquer das formas, aquilo que for feito será sempre em concubinato com o próprio direção do agrupamento de escolas. Por isso, não há aqui um prazo previsto para já. Por outro lado, há aqui uma questão que é o valor que foi-nos indicado, cerca de 150 mil euros, que é aquele que te referes, para fazer ouvir ou não, Manel, que fez tudo. Houve-se um bocado mal algumas vezes, mas dá para entender, dá para entender. Pronto, aquilo que eu estou a dizer, eu já tento depois noutra intervenção virar para aqui. O que eu te estava a dizer é que dos 150 mil euros é indicativo. E aquilo que nós estamos a fazer é, precisamente agora, o levantamento dos trabalhos, a elaboração do caderno de encargos, que acaba por ser o apoio que a autarquia, ou que as autarquias vão dar em geral, é o apoio em termos técnicos, ou elaborar o caderno de encargos e o projeto que tem que ser feito no caso em concreto. A substituição de amianto é diferente de caso para caso. No nosso caso há de ser X metros quadrados, na escola de Castro Verde há de ser outra quantidade, etc, etc, etc. Nesse sentido, nós estamos a fazer esse trabalho e vamos fazer uma orçamentação para chegar, obviamente, àquilo que é o valor do mercado e depois sim comunicaremos à tutela e também, neste caso, o próprio secretário de Estado, o Carlos Miguel, que foi com quem falou connosco nesta intervenção, para que façamos essa previsão orçamental e é esse o valor que vai constar. Sendo certo que estamos a tentar prever tudo o que é o trabalho que está ali feito e não numa lógica de projeto standard, não é? Não vamos entrar nisso, será uma avaliação, no caso concreto, na Escola de Aljustrel, será feita por nós e por técnicos, não é só por os engenheiros da Câmara, está a ser feita por uma equipa especializada só em substituição de amianto, acompanhado com os engenheiros da Câmara, mas não capitaneada por eles, está a ser feita por uma empresa de especialidade, para chegarmos àquilo que eu estava a dizer, o caderno de encargos, lançarmos um concurso, e esse concurso já tem que ter uma estimativa orçamental avançada por alguém da especialidade. E por isso, tentaremos correr o mínimo de surpresas. É claro que pode acontecer sempre um grau imprevisível. Duas respostas para a questão que colocaste, no caso de aparecer trabalhos extraordinários. A lei resolve isso. Tem até 5% dos trabalhos extraordinários, é previsto nos contratos. Logo, essa questão deve ser absorvida também. Outra questão que já ficou esclarecido com o próprio secretário de Estado é que o valor que tiver acima dos 150 mil euros tem que ser 100% à mesma. Seja ele fruto de uma coisa que é uma realidade, temos neste momento, a mesma obra que vai ser feita em Aljustrel, se for feita em Leiria, protege recursos humanos e materiais que tornam o centro de custos à empresa que vier a fazer, não sei quem é, vier a fazer esta substituição em Aljustrel, tem um centro de custos de certeza maior. Neste momento as obras são mais caras no sul do país, e Aljustrel não é exceção. E por isso, essa foi uma informação que já dei ao próprio secretário de Estado, Carlos Miguel, que não vale a pena arranjar um preço standard de norte a sul do país, porque neste momento os centros de custo das empresas, quer com recursos humanos, quer com materiais, estão diferenciados no país, com uma penalização para o sul do país, porque nós estamos neste momento com mais dificuldades, e isso até está subjacente aos concursos públicos, que é precisamente o facto de as obras serem mais caras neste momento por essas duas derivas. Então, isso aquilo que vai acontecer é de certeza um valor maior do que esse preço avançado como referência, digamos assim, ou esse valor como referência dos 150 mil. Por isso, tudo o que vier a ser a substituição é a 100%. A Câmara vai ter dispêndio, sim senhor vai, mas é com recursos humanos, com o apoio técnico, com a fiscalização e com a feitura do próprio trabalhos, aos próprios planeamento dos trabalhos e o próprio caderno de encargos. Foi o compromisso que a autarquia e as autarquias estão a dar, que é de apoio de recursos humanos e apoio técnico, e obviamente o monetário é 100% todo custeado pelo o Governo, ou pelo Estado Central, digamos assim. Peço prestados os devidos esclarecimentos. Não sei se há mais inscrições neste segundo ponto. Eu gostava de dar aqui. Está aberto.
Pronto. Se ficar, e com certeza que irá ficar, pelo menos a não ser que eu tenha entendido mal, se ficar clarinho na ata, com uma declaração do Sr. Presidente, dizendo que os trabalhos extraordinários decorrentes, enfim, da obra, que são assegurados a 100% por estes fundos, enfim, pelo Governo Central, a nossa orientação de voto é favorável. Creio que foi isso que o Sr. Presidente disse, que as obras a mais, portanto, eram financiadas, eram, no fundo, a Câmara, o município não iria depender de qualquer verba, mesmo que hajam obras a mais, é isso. Manel, marco na água. O município de Algestor, quando tem que assumir, como fez com a Estação de Saúde de Pijama, como fez com a Estação de Saúde de Rigominhos, a concretizar, quando tem que assumir com participações, traz os órgãos próprios, não sei se foi só a Câmara ou se foi também a Assembleia, acho que foi também a Assembleia, para o protocolo que fizemos com a USMA, pelo menos a Câmara. No caso das estações de saúde. Está-se a ouvir mal, Nelson. Estava a dizer. Essa é a posição correta. Sei. Estava a dizer que a Câmara, quando assumir. Manel, sabes do que é? Tens tu o micro, desliga lá o micro, faz favor, Manel. Para além de poder ter problemas de som, mas ouve-se ruído. Eu estava a dizer que a Câmara, quando tem com participações a assumir, como foi o caso das extensões de saúde de Messejana e de Rio de Minhos, assume em protocolo e informa os órgãos desse compromisso. Neste caso, nós não iremos assumir nenhum compromisso que não seja aquilo que eu disse aqui, que é dispêndio também, que é o dispêndio técnico e de recursos humanos, como já afirmei, não vale a pena estar a repetir, em termos do acompanhamento, quer da participação da obra, quer do andamento da obra em termos de fiscalização. Vamos fazer ouvir mal. Tá bom. Continua. Continua, Nelson. Agora o som está curto, Nelson, Presidente da Câmara. Eu cortei porque acabei a intervenção, te disse ao Manuel que é claro como a água. Agora está-se a ouvir bem nessa posição agora. Não assumimos nada que não seja o dispêndio com os nossos recursos humanos de apoio técnico. Por isso, os 100% são, seja 150, 151, 180, 200, estão a custear pelo Estado Central. Está então explicado. Abre ao Nobre, se faz favor, Gil, do microfone do Nobre. Portanto, para concluir, portanto, ele já também referiu que é para constar em ata, parece-me que houve concordância e o Presidente explicou. Portanto, não sei se há mais alguma coisa a acrescentar. Já agora, se for possível, não vou sugerir que a Câmara envolva o agrupamento de escolas, porque já percebemos que isso está a ser tido em linha de conta, mas deixava aqui uma sugestão que era, duas sugestões, que nestas matérias da remoção do amianto, portanto, há procedimentos que digam boas práticas. Desde logo que já percebemos que a remoção é feita no período de interrupção letiva, mas duas boas práticas que é, por exemplo, e que é feita, enfim, em alguns países como uma obrigatoriedade, que é, por exemplo, num raio de 300 metros sejam vedados tudo o que são ares condicionados, tomadas de ar, enfim, das habitações em torno da intervenção. Isto, portanto, é o que indica as boas práticas na questão do amianto. E ainda, para além desta questão, que sejam feitas medições ao ar durante e após a obra. Medições ao ar, enfim, no local, no sentido de, tendo em conta que o amianto é um material volátil, enfim, era bom, se fosse possível, considerar nessa intervenção, portanto, estas questões importantes para a saúde pública de todos, tendo em conta que depois de seguida, num período maior ou menor, portanto, haverá depois trabalhadores e alunos e a própria comunidade escolar depois a interagir naquele local, convinha haver alguma segurança. Está
Então, Está a pronto, ouvir o Manel. há mais inscrições? Portanto, não havendo, pronto. Nós votamos favoravelmente e depois entregarei uma declaração de voto no sentido disto que eu disse. Pronto, então se nem quiseres prescindes a leitura, depois agradecia que enviasses, portanto está dito, mandas depois para a Mónica, portanto é só aí, a esse ponto, quero só acrescentar, pronto, que isso obedece a uma lei própria, as empresas são certificadas de acordo com a legislação, portanto de certeza absoluta que é uma obrigação e bem inspecionado para o ACT, que tem um foco, quando se coloca amianto, portanto tem bastante incidência em termos de fiscalização, obriga a um certo requisitos legais, inclusive as empresas têm que ter um certificado próprio, passando por algum crivo de aprovação, mas pronto, era só para deixar aqui também essa opinião. Então submeto então à aprovação quem vota contra, portanto quem se abstém, portanto já foi há bocado dito o sentido de voto, portanto está aprovado por unanimidade e é feita uma declaração de voto que é enviada dentro daquilo que o Manel Lover disse para o e-mail da Assembleia Municipal. Portanto, passando ao terceiro ponto, eu deixo aqui, e o vereador Teles tem o micro aberto ao Presidente, mas penso que o vereador Teles pode fazer aqui, dar aqui uma sugestão. Eu não sei se me é permitido, não sei se vale a pena estar a submeter ao plenário ou se tem alguma importância, mas eu estou a ver aqui, por exemplo, o quarto ponto é o Covid e o terceiro ponto é uma autorização para a assunção de compromisso de animais nos termos do artigo tal, e parece-me que o artigo 3 liga com o artigo 5 e 6. Não sei se estou a ver bem, se estou a interpretar bem, quer dizer, eu estava aqui a dizer é que passava o ponto 4 do Covid para 6 e fazia o 3, o 5 e o 6 fazia seguido. Não sei se estou a interpretar bem, o vereador Teles pode se quiserem deixar como está, e se não houver qualquer, parece-me que ligam, mas pronto. Deixa então por uma questão, isto vem tudo do mesmo problema, surge tudo do mesmo problema que tem a ver com o visto do Tribunal de Contas. Mas é o 3, o 5 e o 6? O 3, não? Sim, vem tudo da mesma ou não? Apesar de serem, sim, visto bem, apesar de serem situações diferentes, são tudo coisas que já cá vieram e é um pouco mais para ratificar, mas posso apresentar tudo de seguida ou então posso fazer ponto a ponto, como entender. Eu não sei se o plenário concorda, se não houver referências, portanto não vale a pena a gente estar a questionar, parece-me que é lógico, portanto passo então o ponto 3 e passo o ponto 4 para o ponto 6. Vereador ou Presidente da Câmara, agradecia que abrissem o micro aos dois, ou individualmente, como entendem. Posso. Portanto, isto, como eu já estava aqui a dizer, são situações que surgiram, isto tem a ver com o nosso pedido de empréstimo, que já cá aprovámos há quase um ano, e que, pronto, isto tem andado esteve a ser submetido a vista do Tribunal de Contas, depois do processo todo, e agora veio, aí já há um tempo, o pedido de esclarecimentos, e nós, dentro destes pedidos de esclarecimentos, há aqui 2 ou 3 situações que aproveitámos, nós até nos respondemos, uma vez que havia a Assembleia, e como, nomeadamente o ponto 5 e o ponto 6, o nosso advogado achou melhor que viesse aqui esta adenda também à Assembleia, nós aproveitámos também para a questão do ponto 3. Eu agora vou começar por o ponto 3 e depois vou explicar os outros. O ponto 3 tem que ver com um ponto da lei que diz que nós temos de trazer à Assembleia a discussão das obras que vão ser alvos do empréstimo, se elas forem 10% do total do investimento. Neste caso eram, e nós discutimos-las, estas obras vieram cá à discussão na Assembleia. O problema disto está aqui, que não é problema nenhum, mas uma vez que tínhamos Assembleia, trouxemos para isto ficar mais claro, é que na ata nós devíamos ter colocado discussão de acordo com o ponto tal, da lei tal, da tal, foi efetuada tal na Assembleia, as obras, tal. E nós não colocámos isso na ata, colocámos só a discussão do empréstimo, mas vocês estão bem lembrados, falámos bem das obras, até penso que até, se não estou em erro, até houve uma declaração de voto da vossa parte em que até fala disto, mas não tenho bem a certeza, mas acho que sim. Portanto, aqui isto era mais uma questão de, uma vez que tivemos Assembleia, já agora pomos a ata como deve ser, que é para evitar que eles nos possam vir outra vez com isto. Mas pronto, este é o ponto 3, era esta situação.
O ponto 5 e o ponto 6 também tem a ver com o empréstimo, também com o pedido do Tribunal de Contas, aqui uma situação que foi mais complicada, porque nós fizemos o pedido de empréstimo como fazemos todos os outros, e todos os outros têm sido visados pelo Tribunal de Contas, e agora este foi colocada aqui uma questão que tem que ver com a carência, o período de carência de utilização e o começo do pagamento da primeira prestação do empréstimo. Nós dissemos na nossa consulta que o período de carência seria de 24 meses. E a primeira prestação é paga, vence a 6 meses, nos 6 meses, as prestações são semestrais, ou seja, a primeira prestação vencerá 6 meses a seguir aos 24 meses, que será os 30 meses. O que é que acontece? A lei diz que a primeira prestação não pode ser paga a seguir aos 24 meses. Portanto, o que é que nós tivemos que fazer? Com a Caixa Geral de Depósitos, foi quem na altura apresentou e ganhou o concurso, não é? Tentar fazer uma nova adenda ao contrato para que o período de carência passasse a ser 18 meses e o primeiro pagamento ser 24. Portanto, o que esta adenda que nós trazemos aqui no ponto 5 e no ponto 6 diz, é isso mesmo. Portanto, é que o período de carência passa de 24 para 18 meses, ou seja, os 18 meses é o período em que nós temos para utilizar o empréstimo e o primeiro pagamento será, nos 6 meses, que será no máximo até o 24º mês. Como digo, isto, trouxemos aqui, uma vez que tínhamos a Assembleia, para ficar mais clarificado e também ter outra força perante o Tribunal de Contas. Basicamente é isto. Então, portanto, penso que foram contextualizados o ponto 3, 5 e 6. Deixo aberto inscrições como entenderem individualmente por ponto ou numa forma comum, portanto fica o critério das bancadas para não desvirtuar os pontos da ordem de trabalhos, portanto fica o vosso critério, se querem depois abordá-los e abrir inscrições dentro de um contexto global ou individual, portanto fica ao vosso critério. Portanto, inscrições para este ponto ou para os pontos, como entenderem. Existem inscrições secretárias, faz favor. Manuel Nobre, abre o micro ou Nobre e mantenham aberto as intervenções que forem feitas, mantenham os micros abertos. Depois, se houver algum constrangimento em termos de som, o Gildo faz a gestão. Faz favor, Nobre, podes intervir. Nós, por uma questão de coerência, vamos manter a mesma posição que tomamos, que é, lamentamos que... Vou falar já nos 3 pontos em conjunto. É como eu referi, é como vocês entenderem, se for assim. Pronto, tendo em conta que se trata de um valor avolumado, mais de 1 milhão de euros, portanto 1.300.000, sensivelmente 1.300.000, que merecia, portanto, a apresentação das obras, de quais são as intervenções a fazer, o projeto, enfim, contextualizar, portanto, a que é que se deve, portanto, este empréstimo. Bem sabemos, pelos títulos, que é uma área de empresarial ou de atividades económicas, portanto, em São João de Negrilhos, que é também uma intervenção no cemitério. Pronto, sabemos os títulos, do que é, mas depois, em concreto, desconhecemos. Eu creio que já na outra vez, quando falámos disso, também levantámos essa questão. Pronto, e depois iremos entregar uma declaração de voto, justificando a nossa abstenção, e que posso ler, é pequena, não sei se querem que leia já, se é depois da votação. Depois, leia-se a seguir, porque vamos votar, a declaração de voto é para o ponto 3 ou para o ponto 5 e 6, é no conjunto, ela se calhar não está feita individualmente. Então pronto, tudo bem. Então, se não houver, há mais inscrições para estes pontos? Os secretários verifiquem, portanto, não havendo inscrições, passa à votação o ponto 3 e, por conseguinte, os outros, o ponto 3, quem vota contra, portanto, quem se abstém... Carrega onde?
É na manita mesmo. É isso. Então, A Patrícia faz a contagem, portanto o Manuel Lobre também tem o micro aberto, pode conferir, portanto tudo bem, vejam, Manuel Lobre, Ana Santos, Casimiro, 3, Patrícia Camacho, 4, Cristina Lopes, 5, Baia 6, Renato 7, confiram. Depois se houver alguma dúvida, a doutora Mónica também está arrestada, portanto abstenção, portanto quem vota a favor, eu vou ensaiar aqui a mão, ver se consigo de alguma forma ensaiar aqui, portanto, era para ser o último a votar, mas penso que está mais ou menos, portanto, façam a contagem, Graça Belchor, contagem, portanto, de certeza que já registaram, está certo, a doutora Mónica também, portanto, a votação está feita, portanto, não há votos contra, X abstenções, parece que não há dúvida, X votos a favor, parece-me que não há dúvida. Portanto, coloco também logo à votação que o Manuel Lobo já assumiu, pronto, que era igual, penso que podemos confirmar, o ponto 5 e 6 fica com o mesmo sentido de voto, portanto, registra da mesma forma, a doutora Mónica também registra, e passados estes pontos, portanto, o ponto 4 passa a ponto 6, que passa a ponto 6, que é medidas adotadas no âmbito da situação epidemiológica Covid-19, portanto, passa a palavra ao Executivo ou ao Presidente da Câmara para falar neste ponto. O Nobre está a pedir a palavra, abre lá o microfone, Gil, se faz favor. Declaração de voto, peço desculpa. A declaração era só nesse Peço sentido. desculpa a declaração, sim. Então, podes ler então. Pronto, para além do que disse anteriormente, relativamente a desconhecermos o conteúdo das intervenções a fazer, os eleitos da CDU há muito que reivindicam a necessidade de investimento estrutural no Concelho de Alstrel. No caso em apreço, dos 4 projetos que virão a ser financiados por estes empréstimos, consideramos que o único que se reveste de natureza estrutural é a qualificação da área de acolhimento de empresas em São João de Negrilhos. Os restantes 3 projetos, ainda que tenham, e tenham com certeza, aspectos positivos para o Concelho, implicam uma redução da capacidade de financiamento do município. Uma vez mais, portanto, os eleitos da CDU salientam que o município não deve orientar toda a sua ação de investimento para os setores ou projetos passíveis de receberem financiamento europeu. De facto, este financiamento é uma mais-valia evidente, mas se o município esgotar a sua capacidade de contração de dívida nestes projetos, outros haverá, estruturais e até urgentes, que deixarão de ser realizados. Então, o Nobre depois envia a declaração. Passamos então ao ponto 4, que passa a 6.